Olá, eu sou Alice Lucia Henning, estudante da graduação de Direito do 5º semestre da PUC-RS. Sou aluna da turma 459 de Direito Empresarial 1 do professor Fernando. O assunto tratado nesse vídeo, ele se trata da atividade empresarial e da profissão de empresário. Esse assunto, ele foi o primeiro a ser tratado em aula e ele é a base e a fundamentação para todos os outros assuntos tratados ao longo do semestre. O Código Civil, ele traz um conceito que ele engloba tanto a atividade empresarial quanto empresa e empresário. E o que deve ser observado é que, mesmo tendo definições diferentes, todos os conceitos estão interligados. A atividade empresarial, ela não tem uma definição no Código Civil, e sim o que não se encaixa como atividade empresarial, que é a profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, a não ser que ela tenha elementos de empresa. Aí sim poderemos considerar como atividade empresarial. Essa atividade, ela presume técnica e continuidade, e não é benemerente. Portanto, ela necessita de lucros e resultados. A empresa, ela é, na verdade, uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Portanto, quando alguém diz que é dono de uma empresa, na verdade, ele está errado, uma vez que a gente não pode ser dono de uma atividade, e sim exercê-la. O empresário, por sua vez, ele está previsto no Código Civil, no artigo 966, que diz, sendo um conceito amplo, porque ele fala de uma pessoa física ou jurídica que exerce profissionalmente a atividade economicamente organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Ele é, na verdade, uma pessoa natural que tem a tributação de uma pessoa jurídica e, portanto, tem o CNPJ. A regulamentação das atividades econômicas, elas estão presentes em diversos pontos da Constituição Federal. Nesse vídeo, eu vou trazer 3 artigos que se relacionam, então, com essa regulamentação. Começando pelo artigo 1º, que fala sobre as fundamentos da República. E um deles, o inciso 4º, trata sobre a livre iniciativa. Também está presente na Constituição, no artigo 5º caput, a questão da propriedade e liberdade, que reforça então essa ideia de livre iniciativa, de recursos de fatores de produção e apropriação do resultado do trabalho das pessoas. Por último, o artigo 170, presente no capítulo 7º, da Ordem Econômica e Financeira, onde deixa claro os princípios que envolvem a ordem econômica. Essa regulamentação da atividade, ela evoluiu muito com o passar dos anos. De início, existiam as corporações de ofício, que regulamentavam o ofício e traziam regras. Nessas regras, dizia que só poderia exercer o comércio quem fizesse parte dessas corporações, o que gerou uma grande marginalização, uma vez que os artesãos eram quem poderia escolher quem fazia parte dessas corporações. Insatisfeito com isso, Napoleão cria o Código Comercial Universal, que depois, decorrente disso, surge a teoria dos atos de comércio e codificações, que ele fala que todos que seguissem as regulamentações poderiam praticar o comércio. Isso fez com que toda aquela marginalização que, consequentemente, aconteceu em decorrência das corporações de ofício, deixassem de acontecer. E hoje, atualmente, o sistema brasileiro, ele utiliza a teoria das empresas. Essa teoria, ela não considera os atos praticados, e sim o modo como esses atos são praticados. Ele fala que a atividade empresarial, ele é a soma dos serviços e do comércio, tudo regulamentado num só sistema. Consequentemente, ele unificou o direito das obrigações, gerando então um novo Código Civil, que é o Código Civil que a gente conhece hoje, que juntou o Código Comercial com as obrigações civis. No Brasil, o papel do empresário ele tem crescido no setor de trabalho. Cerca de 38% da população economicamente ativa está à frente de uma atividade empresarial.
cada vez mais esse setor ele tem ganhado importância e destaque. E esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi falar sobre esse assunto. Porque quanto mais a gente souber sobre essa profissão, sobre atividade empresarial e sobre quem exerce o empresário, a gente vai saber mais sobre uma profissão que vai fazer parte da nossa realidade cada vez mais. Inclusive, vai sair na frente de atividades de profissões que antes a gente achava que seriam um padrão, que seriam para sempre em grande número existir profissionais daquelas áreas. Hoje a gente tem uma renovação disso. Por isso é tão importante a gente conhecer e ter noção de tudo que engloba ser um empresário. Muito obrigada pelo tempo, espero que tenha sido bem aproveitado.